Ok, a gravação iniciou, vou compartilhar meus slides com vocês. Então, como eu falei, a última parte de conjuntos, a parte 3, né, vai ser explicada agora. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre número de elementos de um conjunto. Parece ser uma coisa simples, mas não é. E a gente vai ver que tem muitas aplicações interessantes de contagem nessa teoria, que vocês precisam conhecer. Então, a gente vai ver alguns conceitos iniciais, o princípio da adição ou aditivo e o princípio da inclusão e exclusão. Faz sentido saber quantos elementos tem um conjunto? É uma primeira pergunta, né? A resposta é óbvia, né, pessoal? Claro que faz. Digamos que o gerente de uma agência queira saber quantos clientes, né, tomando um exemplo que eu já dei, da terceira idade, com 60 anos ou mais, por exemplo, né, têm poupança ou estão usando crédito consignado ou estão tendo algum tipo de serviço. Muitas vezes, você quer saber a quantidade de pessoas que se encaixam numa determinada situação. Você quer saber, para ter uma ideia, né, da porcentagem de pessoas que estão usando um certo serviço, a quantidade de pessoas, para saber que trabalho você teria no caso de contatar todas as pessoas pessoalmente, e assim por diante, tá? Para planejar políticas, né? Quantas pessoas com idade acima de 80 anos a gente estima ter na cidade de Niterói para programar o nosso sistema de vacinação? Então, você tem que lidar com elementos de um conjunto, né? O número de pessoas existe, né? E a gente tem que saber lidar com essa quantidade, exata ou estimada. Tá? É sempre possível contar os elementos de um conjunto com exatidão? Nem sempre. Tá? A gente vai ver que, às vezes, a gente não consegue contar com exatidão o número de elementos de um conjunto. Ou a gente estima esse número de elementos, a gente aproxima, tá? Ou a gente dá uma indicação, né, de quantos elementos esse conjunto poderia ter. Mas, às vezes, é possível contar de forma exata. E existem fórmulas para calcular o número de elementos da união de dois conjuntos? Aí a gente vai ver que sim. Tá? Nós vamos explicar essa fórmula hoje. Um pouco de notação. N de A, onde A é um conjunto, né? O A fica entre parênteses, é o número de elementos do conjunto A, ou tamanho de A, ou cardinalidade de A. Tá? Então, N de A é o tamanho, número de elementos do conjunto A. Primeiro exemplo, suponha que A é o conjunto dos números inteiros que, em módulo, são menores ou iguais a 3. Que números são esses? Se você quiser explicitar melhor esse conjunto, são todos os inteiros, negativos, positivos, ou o próprio zero, que estão compreendidos entre -3 e 3, incluindo os extremos. Então, esse conjunto, de maneira explícita, tem esses elementos. Então, o número de elementos de A é 7. Ok? Então, para você sair daqui, dessa formulação do conjunto até isso aqui, dá um certo trabalhinho. Você tem que pensar um pouco para descobrir o número de elementos desse conjunto. Mas nem sempre é possível contar os elementos dessa forma assim, tranquila, né? Por exemplo, aqui nós temos esse conjunto A, nós sabemos explicitar, e a gente
pode contar esses elementos enumerando-os, né? O primeiro elemento é o número -3, o segundo elemento é o número -2, e assim por diante, e o sétimo elemento é o número 3. Então, a gente enumera da esquerda para a direita, e essa enumeração, tá, me fornece exatamente o número de elementos. Acabamos a enumeração em 7. Então, o conjunto tem 7 elementos. Então, enumerar os elementos de um conjunto, muitas vezes está associado a contar os elementos desse conjunto. Mas isso nem sempre é tão tranquilo assim. Por exemplo, considere esse conjunto B, formado pelos números naturais, x, tais que x é par. Então, esse conjunto está aí explicitado, é o 2, o 4, o 6 e assim por diante. A gente pode até enumerar esses elementos. O primeiro é o 2, o segundo é o 4, o terceiro é o 6, mas você nunca vai acabar a enumeração porque esse conjunto é infinito. Então, nem sempre, tá, é possível contar os elementos de um conjunto. A gente diz que um conjunto é finito se é possível contar o número de seus elementos. Um conjunto é infinito se não é possível, né, contar o número de seus elementos. Então, esse conjunto lá do exemplo, que tem 7 elementos, ele é finito, mas o conjunto dos pares, dos números naturais pares, é infinito. Então, A é contável, porque eu posso contar, e B não é possível contar. Eu posso enumerar, mas não posso contar. Então, no caso de um conjunto finito, enumerar e contar são coisas equivalentes. Mas no caso de um conjunto infinito, ele pode ser enumerável, mas isso não quer dizer que eu vou conseguir contar. Ok? Essa numeração é uma coisa abstrata, eu posso até dar uma ordem, mas eu não consigo terminar a enumeração. Outros conjuntos infinitos aqui, o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos reais, dos racionais, que são as frações, e dos irracionais. Ficar nos exemplos matemáticos. Então, eu disse que é sempre possível contar os elementos de um conjunto finito. Mas a gente consegue realizar isso na prática? Olha esse exemplo aqui que intrigante. Considera o conjunto C formado pelas pessoas que nasceram antes do ano 2000. Tá? Todas as pessoas da humanidade que nasceram antes do ano 2000. Esse conjunto existe. Tá? E ele está bem definido. Ok? E, eventualmente, a gente pode dizer até que ele é finito. A humanidade surgiu na Terra há cerca de alguns milhares ou milhões de anos. Num certo momento da história, surgiu a humanidade, né? Então, a partir desse momento, começaram a aparecer pessoas, ok? Então, a gente poderia fazer aí uma hipótese de que esse conjunto é finito, tá? Porque a humanidade começou aí num certo momento aí da história, não tão bem determinado, mas começou, né? Porque havia um momento em que não havia pessoas, e depois de um certo momento havia pessoas. Então, se a gente ficar voltando para trás, a gente pode ter uma hipótese razoável de que esse conjunto é finito, as pessoas que nasceram antes do ano 2000. Só que o número de elementos desse conjunto não é possível conhecer. Tá? Não dá para conhecer. Eu não sei, né? Quantas pessoas que satisfazem essa propriedade existiram, né? Ou existem ainda. Tem muitos outros exemplos de conjuntos finitos com dificuldade para você contar. Por exemplo, quantas formigas existem no planeta Terra? Bom, eu sei que é um conjunto de tamanho variável, mas de você fixar um instante no tempo,
e tirar um snapshot, são as formigas desse momento. É um conjunto finito, mas como que você vai saber quantas formigas existem nesse exato momento no planeta Terra? Ou quantos asteroides existem no sistema solar? É um conjunto finito, mas nesse exato momento, mas não dá para saber. Então, nem sempre dá para você contar um conjunto finito. Tá? É impraticável essa tarefa. Mas, para efeitos desta aula, a gente vai assumir que A é um conjunto finito e nós conseguimos determinar o número de elementos de A denotado por N de A. Vamos passar, então, para uma questão interessante. Tem uma fórmula para calcular o número de elementos de A união B? Vamos investigar essa questão. Então, dados os conjuntos A e B, quero calcular o número de elementos, N, do conjunto A união B. Lembrando que aqui dentro tem um conjunto. E eu quero calcular N desse conjunto, o número de elementos desse conjunto. Então, nosso objetivo é encontrar uma fórmula para determinar N de A união B. Então, vamos começar com o princípio aditivo para dois conjuntos. O que diz o nosso princípio aditivo? Se A e B são conjuntos disjuntos, ou seja, A interseção B é vazio, então o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Porque não há elementos que estão simultaneamente em A ou em B. Então, basta somar. Ok? Então, nós temos esse diagrama de Venn. Aqui eu tenho o universo, eu tenho os elementos do conjunto A, que estão aqui dentro dessa bolotinha azul, tenho os elementos do conjunto B, que estão dentro dessa bolotinha rosa, e para saber o número de elementos de A união B, basta somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, se os conjuntos forem disjuntos. Tá certo? Então, por exemplo, numa garagem rotativa, o número de veículos brancos e o número de veículos vermelhos são conjuntos disjuntos. Então, se eu tomar o conjunto que é a união dos veículos brancos com os veículos vermelhos, basta somar o número de veículos brancos com o número de veículos vermelhos, porque são conjuntos disjuntos. Tá? Um outro exemplo aqui. Suponha que o universo é formado pelas pessoas X, tais que X é aluno do Instituto de Línguas IL. E A é o número de elementos, é o conjunto formado pelos elementos desse universo, tais que X está no 4º ano desse curso de inglês. E B, o conjunto de alunos desse instituto, tais que eles estão no 1º ano do curso de inglês. Vamos lá, suponha que N de U é 300, o Instituto de Línguas tem 300 alunos. O número de alunos que estão em A, que estão no 4º ano, é 150. E o número de alunos que está no conjunto B, que estão no conjunto B, é igual a 40. Então, determinar o número de alunos desse instituto que estão no 1º ou no 4º ano. Então, a gente vai ver que, como esses conjuntos são disjuntos, o número de elementos desse conjunto é a soma do número de elementos de A com o número de elementos de B, que vai ser 190, porque são conjuntos disjuntos. Se o aluno está no 1º ano, não está no 4º ano. E vice-versa. Se o aluno está no 4º ano, não está no 1º ano. Ok? Então, são conjuntos disjuntos. Então, basta somar para obter o número de elementos da união. Esse é o princípio aditivo. Vamos complicar a situação para 3 conjuntos. Agora eu quero calcular o número de elementos de A, B e C. A união B, união C. O princípio aditivo para 3 conjuntos diz o seguinte: se A, B e C são conjuntos disjuntos 2 a 2, ou mutuamente disjuntos, ou seja, A e B são disjuntos, então A interseção B é vazio,
A e C são disjuntos, então A interseção C é vazio, e B interseção C é vazio porque também são disjuntos. O que vai acontecer nesse caso? Seguindo a mesma lógica, o número de elementos na união A, união B, união C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. É como se eu perguntasse: quantos carros nesta garagem são ou brancos, ou vermelhos, ou verdes? Bom, são 3 conjuntos disjuntos 2 a 2. Um carro não pode ser branco e verde ao mesmo tempo, nem branco e vermelho ao mesmo tempo, nem verde e vermelho ao mesmo tempo. Então, são 3 conjuntos disjuntos de veículos. Então, o número de carros na união desses conjuntos vai ser simplesmente a soma dos elementos em cada conjunto. Temos essa figura para o diagrama de Venn. Tá? 3 conjuntos disjuntos 2 a 2. Não tem interseção entre si. Dá até para fazer uma demonstração matemática, reduzindo ao caso anterior. O número de elementos de A, união B, união C, é igual ao número de elementos da união de A e B. Eu posso fazer aqui uma associatividade, tá? Eu posso fazer a união primeiro de A e B e depois fazer a união com C. Tá? Mas é claro que a união B vai ser disjunto do conjunto C. Então, isso vai dar o número de elementos de A união B mais o número de elementos de C. Só que acontece, pessoal, que a interseção B também é vazio, também são conjuntos disjuntos. Então, isso aqui vai me fornecer, tá? A primeira parte aqui, a primeira parcela vai me fornecer N de A mais N de B, mais o N de C que já estava, né? Descrito na equação anterior. Então, eu tenho essa fórmula bem simples, tá? E eu posso generalizar isso para 4 conjuntos, tá? Se são disjuntos 2 a 2, isso quer dizer que A e B não têm elementos em comum, nem A e C, nem A e D, nem B e C, nem B e D, nem C e D. Todas essas interseções são vazias. Então, a união desses conjuntos, o número de elementos na união dos 4 conjuntos vai ser a soma dos elementos em cada um desses conjuntos, tá? E eu posso fazer essa demonstração aplicando para 3 conjuntos, fazendo a associatividade, né? E assim por diante. Não é preciso repetir o raciocínio. Então, aqui nós temos a prova, para quem quiser acompanhar. Eu faço associatividade com os 2 primeiros, né? E assim por diante. Eu não vou completar essa prova para não tornar essa aula, digamos, também muito cansativa, né? Muito pesada. Bom, pessoal, princípio aditivo é esse conceito. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre o princípio aditivo ou ficou bem claro? Acho que ficou bem claro, né? Para todo mundo. Tá tranquilo. Ok. Tem alguma pergunta no chat para mim? Não, nenhuma. Tá ok, obrigado. Vamos seguir adiante. Vamos voltar para o nosso problema inicial. Tenho 2 conjuntos A e B e quero calcular o número de elementos da união entre A e B. Só que agora eles não são disjuntos. Eu tenho aqui uma interseção, achurada aqui na cor preta, tá vendo? Que vai atrapalhar um pouco essa minha fórmula. Então, agora não basta somar o número de elementos de A com o número de elementos de B. Pensando intuitivamente, o que vai acontecer? Se eu tiver um carinha aqui na interseção, se eu somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, esse carinha está em A e esse carinha também está em B. Logo,
ao fazer a soma, esse elemento vai estar contado 2 vezes na soma. Então, a soma vai dar errada. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Vamos analisar. Então, observe que A e B podem não ser disjuntos. É o caso em que A interseção B é diferente de vazio. Então, quero encontrar uma fórmula para N de A união B nesse caso. Então, a estratégia é usar o princípio aditivo. Que tal a gente reescrever A união B como conjuntos disjuntos? Vamos ver. Tá? Dados A, B, onde A interseção B é diferente de vazio. Como reescrever A união B como conjuntos disjuntos? Vamos ver como fazer isso? Eu peguei esse diagrama que vem, peguei uma faquinha e cortei esse aqui em 3 partes. Ficou uma lua virada para a esquerda, uma lua virada para a direita, tá? E essa parte central aqui. Tá? Observem que essas 3 partes, essas sim são conjuntos disjuntos. Estão vendo? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Essa lua aqui, virada, na verdade, com as pontas viradas para a direita, né? O que ela significa em termos de diagrama de Venn? A menos B. Tá vendo? E essa outra lua, virada no sentido inverso, significa B menos A. É o B retirando A. E aqui no meio, isso aqui significa o quê? Exatamente a interseção entre A e B. Então eu concluo que A união B é o A menos B união o A interseção B união o B menos A, que são essas 3 partes aqui. Olha só que interessante, essas 3 partes são disjuntas. Então eu posso dizer que o número de elementos de A união B, nesse caso, é o número de elementos de A menos B, mais o número de elementos de A interseção B, mais o número de elementos de B menos A. Tá? Então, o N de A união B é o N da união desses 3 conjuntos, que pelo princípio aditivo é o N do primeiro mais o N do segundo mais o N do terceiro. Ok? Considere apenas o conjunto A. Ele pode ser cortado em A menos B e A interseção B. Estão vendo aqui? Então, o A pode ser escrito como A menos B união A interseção B. Pessoal, e o B é a mesma coisa. O B pode ser escrito como B menos A união o A interseção B. É uma coisa simétrica. Tá bom? Então, isso significa que o número de elementos de A, porque esses 2 conjuntos são disjuntos, é o número de elementos de A menos B mais o número de elementos de A interseção B, aplicando o princípio aditivo para conjuntos disjuntos. E para o N de B, pessoal, a mesma coisa. É o N de B menos A mais o N de A interseção B. Agora eu estou querendo trocar isso aqui naquela fórmula de cima. Vamos ver. Isso aqui é o que estava escrito lá no início do outro slide. O N de A é o N de A menos B mais o N de A interseção B. Então, passando o N de A um lado e o N de A, desculpem, o N de A menos B isolando num lado da equação e passando isso para o outro lado, nós vamos ter que o N de A menos B é igual ao N de A menos o N de A interseção B. É a mesma coisa para o N de B. Tá? Vai ficar assim. Mesmo raciocínio. Então, agora eu vou trocar vai ficar assim.
troco o N de A menos B por N de A menos N de A interseção B. Vou colocar colchetes aqui para separar. E mesma coisa do outro lado. O N de B menos A eu vou trocar por isto. Vai ficar assim. Ok? E agora é só cancelar. Vou cancelar essa parcela com essa, porque essa é negativa e essa é positiva. E no final, finalmente, eu vou ter, depois de muita ginástica, que o N de A união B é igual ao N de A mais o N de B menos o N da interseção. Poxa, professor, precisava explicar tanta coisa para uma ideia tão simples, porque essa ideia é intuitiva. Aqui eu usei o princípio aditivo para deduzir essa forma, mas, na verdade, suponha, né, agora, conjunto de alunos que estão matriculados e na disciplina Fundamentos Matemáticos e conjuntos de alunos que estão matriculados na disciplina Programação 1. Esses conjuntos não são disjuntos, porque tem alunos que podem estar matriculados nas duas. Então, se eu quiser saber quantos alunos estão matriculados em Fundamentos ou Programação, então eu tenho que somar os alunos que estão na turma de Fundamentos com os alunos que estão na turma de Programação e descontar a interseção, porque um aluno que está na interseção ele é contado 2 vezes nessa soma. Então, eu tenho que descontar a interseção 1 vez. De acordo? Para a fórmula ficar ajustada. Quando eu somei a turma de Fundamentos, somei o número de alunos na turma de Fundamentos com o número de alunos na turma de Programação, contei os alunos simultaneamente nas 2 turmas, 2 vezes cada um. Né? Então, eu tenho que descontar 1 vez quem está na interseção, para equilibrar a fórmula. Tá? Mas eu deduzi essa fórmula usando o princípio aditivo. Então, o princípio da inclusão e exclusão para 2 conjuntos é exatamente esse, pessoal. Dados A e B, eu tenho exatamente essa fórmula aqui. A interpretação visual, acabei de explicar, eu vou somar o número de elementos de A com o número de elementos de B e descontar a interseção, porque todo mundo que está aqui dentro foi contado 2 vezes. Então, olha aqui um exemplinho. X, novamente, o universo é formado pelos alunos do Instituto de Línguas. O conjunto A são os alunos que estão no 4º ano do curso de inglês. E o conjunto B são os alunos que estão no 2º ano do curso de francês. Ora, esses conjuntos não são disjuntos. Se alguém quer estudar inglês e francês, pode ser o caso de que haja um aluno que está no 2º ano de francês e no 4º de inglês. Então, sendo o número de elementos do universo 300, o número de alunos no conjunto A 40, o número de alunos no conjunto B 20, e o número de alunos na interseção 2, então o número de alunos que cursam o 4º ano de inglês ou o 2º ano de francês é o número de alunos na união, que a gente vai seguir essa fórmula, N de A mais N de B, menos N da interseção, 40 mais 20 menos 2, 58 alunos. Antes de passar para 3 conjuntos, eu queria saber se está claro o conceito do princípio da inclusão e exclusão. Todo mundo entendeu? Se alguém ficou com alguma dúvida, pois não? Alguém quer perguntar algo? Ok, então vamos continuar. E aqui tem um probleminha nesse slide, né? Como calcular o número de elementos na união de 3 conjuntos? Não, está correto, desculpe.
Eu quero calcular o número de elementos na união de 3 conjuntos, usando o princípio da inclusão e exclusão para 2, que a gente já sabe fazer. Esse é o desenvolvimento. Não se desespere, não é tão difícil assim. Eu vou escrever o número de elementos da união dos 3 conjuntos usando uma associatividade. Eu vou fazer a união dos 2 primeiros e depois a união com o terceiro. Usando o princípio da inclusão e exclusão para esses 2 conjuntos aqui, A união B e C, isso vai me dar número de elementos de A união B mais número de elementos de C menos o número de elementos de A união B inter C. É o princípio da inclusão e exclusão para 2. Troca o A união B por X. Então, aqui vai ter N de X e aqui vai ter N de X inter C. Tá? Bom, isso aqui a gente já sabe calcular. O N de A união B é N de A mais N de B menos N de A inter B, usando as fórmulas do slide anterior. Isso aqui é o N de C, e aqui continua o N de A união B inter C. Agora eu vou usar a distributividade. Eu posso distribuir o A com C e o B com C. Lembrando o slide da aula anterior, a distributividade da união em relação à interseção. Então, isso aqui vai ficar o N de A inter C, união B inter C. Tá bom? Ok. Então, seguindo. Isso é igual ao N de A mais o N de B mais o N de C menos o N de A inter B menos o N. Aqui eu tenho a união de 2 conjuntos. Chama esse conjunto aqui de Y e esse conjunto de Z. Como é que eu aplico inclusão e exclusão para 2? Isso vai ficar o N do Y mais o N do Z menos o N do Y interseção Z. Tá? Muito bem. Só que fazer aqui dentro desse parênteses, né, você vai ter um conjunto que é A interseção C, interseção B interseção C. Na verdade, pessoal, eu estou fazendo a interseção de C 2 vezes. Isso não vai fazer diferença. Fazer a interseção de um conjunto 2 vezes não vai alterar. Então, eu posso trocar esse conjunto aqui dentro por A inter B inter C. Então, a fórmula final ficou aqui em azul. Olha, pessoal, N de A mais N de B mais N de C menos N de A inter B menos N de A inter C menos esse N distribui para cá, esse menos distribui para cá, menos N de B inter C e menos com menos aqui vai dar mais N de A inter B inter C. Ufa! Essa fórmula está muito complicada, professor. Não está. Suponha que eu queira fazer a união de 3 conjuntos. É o mesmo raciocínio intuitivo. Eu somo os elementos de A com o número de elementos de A, com o número de elementos de B, com o número de elementos de C. Mas tenho que descontar a interseção de A e B. Mas também tenho que descontar a interseção de A inter C. Mas tenho que descontar a interseção de B inter C. Né? Só que aí eu descontei demais. Aí eu tenho que somar a interseção dos 3. Então, a fórmula fica assim. Olhando para o diagrama, vai ficar assim, pessoal. Olha só. Se eu somar o número de elementos de A, eu tenho tudo isso. Aí eu somo o número de elementos de B. Aí eu somo o número de elementos de C. Só que cada carinha aqui ficou somado 2 vezes. Aqui também. Aqui também. Tá? E aqui esse carinha ficou somado 3 vezes. Né?
Então, eu vou descontar isso. Tá? Então, esses caras aqui estão ok. O A inter B. Depois eu desconto o A inter C. Aí esses caras aqui estão ok. Aí desconto B inter C. Aí esses caras também estão ok. Só que aí os caras que estão na interseção, eu descontei 3 vezes. Eu não posso fazer isso. Então eu somo de novo para igualar a equação, que são os caras que estão aqui no miolo. Tá bom? E aqui eu tenho um exemplo. Conjunto A, alunos que estão no 4º ano do curso de inglês. Conjunto B, alunos que estão no 2º ano do curso de francês. Conjunto C, alunos que estão no 1º ano do curso de italiano. Então, francês, inglês e italiano não são conjuntos disjuntos. Pode haver alunos que estudam simultaneamente inglês e francês, mas não italiano. Estudam inglês e italiano, mas não francês, estariam aqui. Estudam francês e italiano, mas não inglês, estariam aqui. E alunos que estudam simultaneamente francês, inglês e italiano, se ele tiver tempo, né? Porque é muito estudo, né? Então, eu posso ter todas as combinações. E alunos de instituto que não fazem nem italiano, nem inglês, nem francês, que estão aqui fora, podem estar estudando alemão, por exemplo, e nenhuma das outras línguas. Tá? Então, fazendo esse exemplinho, se eu colocar aqui alguns números, tá? 300 alunos no instituto, 40 estudando inglês, 20 francês, 30 italiano, 2 estudam simultaneamente inglês e francês, 5 estudam simultaneamente inglês e italiano, 3 estudam simultaneamente francês e italiano, e 1 está fazendo as 3 línguas ao mesmo tempo. Então, o número de alunos que estão cursando ou o 4º ano de inglês, ou o 2º de francês, ou o 1º ano de italiano, usa-se essa fórmula aqui, você joga os valorizinhos que estão ali em cima, você vai obter o número 81. Ok? E a gente pode também fazer mais algumas derivações desses raciocínios e obter outras relações. Vamos dar uma olhadinha nisso. Por exemplo, determine a quantidade de números naturais que existem entre 1 e 100, incluindo 1 e 100, tá? E que não são divisíveis por 2 e nem por 5. Caramba, que números serão esses? Não são divisíveis por 2 nem por 5. Por exemplo, 7. 7 não é divisível por 2 nem por 5. Então, suponha que eu quero contar esses números. Então, aqui eu tenho o meu universo, os números entre 1 e 100. O A são os elementos do universo que são pares, porque são aqueles divisíveis por 2. E o B são os elementos do universo que são divisíveis por 5. Então, esses são os divisíveis por 2 e esses são os divisíveis por 5. Só que eu quero saber o número de elementos que não são divisíveis por 2 nem por 5. Não estão nem aqui, nem aqui. Tarefa difícil, né? Não é, não. Quero saber o número de elementos do universo aqui, C, tá? Que não estão em A nem em B. Não são divisíveis por 2 nem por 5. Vamos modelar esse probleminha. Posso escrever assim também. Números naturais entre 1 e 100, que estão no complemento de A, não são divisíveis por 2, e no complemento de B, não são divisíveis por 5. Podemos escrever assim também. Números entre 1 e 100 que pertencem à interseção entre o complemento de A e o complemento de B. Não são nem divisíveis por 2 e não são divisíveis por 5. E aí, usando as leis de De Morgan, da aula anterior, a gente viu que complemento de A interseção complemento de B é igual ao complemento da união
de A e B. Tá? E aí, então, a gente pode passar para essa linguagem mais simples, são os elementos entre 1 e 100 que não pertencem à união de A e B, os divisíveis por 2 ou por 5. Então, na verdade, o que nós queremos? Os números, o número de elementos nesse conjunto aqui, números entre 1 e 100, retirando os que são divisíveis por 2 ou por 5. É isso que nós queremos. Então, está aqui o nosso diagrama T-VEM. Aqui estão todos os naturais. Aqui está o conjunto de elementos formados pelos números entre 1 e 100. Aqui os divisíveis por 2. Aqui os divisíveis por 5. O pessoal que eu quero está onde, né? O pessoal que eu quero está aqui, pessoal, nessa coroazinha, digamos. São os números entre 1 e 100, que nem são divisíveis por 2, nem por 5. Eu quero esse pessoal aqui, ó. Tá bom? Então, estou pedindo o número de elementos de C removendo a união B. Bom, você vai observar que C removendo o A união B e unindo de novo com A união B dá C. Olha aqui para essa figurinha. Se eu remover o A união B, colocar de volta o A união B, eu tenho C de volta. E se eu fizer C removendo o A união B, né, e fazendo a interseção com A união B, eu vou ter o conjunto vazio. Por quê? Ora, se eu remover de C o A união B, aí eu vou ter só os elementos dessa coroa. Se eu fizer a interseção desses elementos na coroa com esses elementos azuis ou rosas ou ambos, vai dar vazio. Né? Ok? Então, o que a gente vai deduzir daqui? Pelo princípio aditivo, né, o N de C menos A união B, união A união B, né, que é essa primeira linha aqui, é exatamente a soma desse conjunto aqui, C menos A união B, mais o número de elementos de A união B. Tá? Isso aqui é o N de C, o princípio da adição e exclusão. Certo? Então, eu vou ter que o número de elementos em C menos A união B é o número de elementos de C menos o número de elementos de A união B. Eu fiz tudo aqui explicadinho, usando as fórmulas, mas bastaria você olhar para o diagrama de Venn. Os caras que eu estou procurando, o número de elementos aqui nessa coroa, que são os números entre 1 e 100, que não são divisíveis por 2 nem por 5, é o número de elementos de C menos o número de elementos nessa união, porque essa união está contida em C. É isso que, desenvolvendo, fui capaz de obter aqui. O número de elementos desse conjunto alvo é exatamente isso. Tá? Então, a gente tem que calcular isso aqui. Então, o C tem 100 elementos, o A tem 50 elementos e o B tem 20 elementos. Não é? Então, usando o princípio de... Porque aqui os números pares estão em quantidade de 50 e os números divisíveis por 5 estão em quantidade de 20. Observa aqui. Aqui é 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, até 5 vezes 20. Então, aqui tem 20 elementos. Então, o número de elementos em A união B é 50, que é o número de elementos de A, mais 20, que é o número de elementos de B, menos 10, que são os elementos que estão simultaneamente aqui e aqui. Na verdade, quem são esses números que são simultaneamente divisíveis por 2 e por
5 são o 10, o 20, o 30, o 40, até o 90 e o 100. Então, são 10 elementos. Então, a união desses dois conjuntos vai ter, pelo princípio de inclusão e exclusão, 60 elementos. Ok? E o universo tem 100. Então, o número de elementos do universo, números que estão entre 1 e 100, que não são divisíveis por 2, nem por 5, é 40. Esse é o resultado onde nós tínhamos que chegar. Tá? Aqui também tem alguns exercícios. Já estamos no final da aula. Esses exercícios aqui, deixa eu ver que horas são. 18h56. Eu já falei 50 minutos. Então, eu poderia parar a aula aqui e fechar esses exercícios para vocês fazerem em casa. E aqui eu tenho a resolução de 3 deles. Tá? Então, aqui eu tenho 4 exercícios, na verdade, o 1, o 2, o 3 e o 4, que são exercícios que versam exatamente sobre o que eu acabei de explicar. E aqui eu fiz um PDF, eu escrevi do meu próprio punho a resolução de 3 deles, do exercício 1, do exercício 2 e do exercício 4. Aí eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês querem estudar esses exercícios em casa, olhando a resolução que eu fiz, eu não coloquei a resolução do 3, porque a resolução do 3 é muito semelhante com a resolução do 2 e também com a resolução desse probleminha aqui que a gente acabou de resolver, de números que não são divisíveis nem por 2 nem por 5. É tudo muito parecido. Então, esse aqui eu não resolvi. Vocês querem que eu resolva mais algum desses exercícios agora? Agora no final da aula? Ou vocês preferem olhar esse gabarito que eu fiz, de próprio punho aqui em casa, para vocês verem como se resolvem esses exercícios? Vocês gostariam de falar? Eu poderia, em mais 10 minutos, dar a resolução de mais 1 ou 2 exercícios aí. O que vocês acham? Alguém quer falar? Pode resolver, professor. Eu acho que todo mundo vai ter interesse. Tá bom. Ok. Então eu vou resolver. Vamos começar resolvendo o exercício 2, então. É esse exercício aqui, pessoal. Quantos números inteiros entre 1 e 100, bem parecido com o que a gente fez, são divisíveis por 3 ou por 7? Vamos fazer esse exercício. Usando o princípio de inclusão e exclusão. Então, vamos lá. Bom, primeiro, quem são os divisíveis por 3? São esses números entre 1 e 100. Olha aqui no slide, né? É o conjunto A, os números que estão entre 1 e 100, que são da forma 3 vezes K. Porque como eles são divisíveis por 3, eles são 3 vezes algum número. E da mesma forma o conjunto B. São números divisíveis por 7. Então, eles são múltiplos de 7. Então, são os números entre 1 e 100, que são da forma 7 vezes algum número. Só que eu posso explicitar esses conjuntos, tá? Eu posso escrever explicitamente esses conjuntos assim, ó. Os números que são múltiplos de 3 ou divisíveis por 3
entre 1 e 100 são esses aqui. 3, 6, 9, 12, até o 99. São esses números. Quantos números tem aqui? Bom, aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, até 33 vezes 3. 3 vezes 33. Então aqui eu vou do 1 ao 33, né, enumerando esse conjunto. Esse conjunto tem 33 elementos. E aqui eu posso listar explicitamente todos os múltiplos de 7 entre 1 e 100. É a tabuada do 7, né, descontando o 0, que é 0 vezes 7. Então aqui não é difícil. Esse conjunto tem 14 elementos. E eu quero saber quantos números inteiros entre 1 e 100 são divisíveis por 3 ou por 7. Então, usando o princípio da adição e da inclusão e exclusão, perdão, se alguma vez durante a aula eu falei princípio da adição e exclusão, estava errado, tá? Era princípio da inclusão e exclusão. Eu vou precisar usar essa fórmula aqui. O N de A união B, os números que são divisíveis por 3 ou por 7 entre 1 e 100, é o N de A mais o N de B menos o N de A interseção B. Só que o N de A interseção B também é fácil de calcular. Quais são os carinhas que são simultaneamente divisíveis por 3 e por 7? É fácil, né, pessoal? Vai aqui de 3 em 3. Ó. Esse não é, mas esse é. O 21 é simultaneamente divisível por 3 e por 7. Aí pula, não é, e esse é o 42. Os números que são simultaneamente divisíveis por 3 e por 7, na verdade, são os múltiplos de 21. Então, é o 21 vezes 2, que é o 42, o 21 vezes 3, que é o 63, e o 21 vezes 4, que é o 84. Então, aqui vocês têm os números que são simultaneamente múltiplos de 3 e 7. Ou são simultaneamente divisíveis por 3 e por 7. Então, são 4 carinhas. Então, fazendo essa conta aqui, o N de A união B vai ser 33, mais 14 menos 4, dá 43. Então, um exercício bem tranquilo, uma aplicação direta do princípio de inclusão e exclusão. Vamos tentar fazer um outro aqui. Esse exercício 4 é interessante. Ó, foram consultadas 200 pessoas que estavam pesquisando preços de televisores em lojas de eletrodomésticos. Então, as respostas foram as seguintes. 40% perguntaram pela marca A, ou seja, 80 pessoas. 35% pela marca B, ou seja, 70 pessoas, que é 35% de 200. 10% pelas marcas A e B, ou seja, 20 pessoas perguntaram pelas duas marcas. E 25%, ou seja, 25% de 200, perguntaram por outras marcas. Então, aí nós estamos falando de 25% de 200, são 50 pessoas. Então, use o princípio da adição ou o princípio da inclusão e exclusão para determinar quantidade de pessoas que perguntaram pelos preços das televisões das marcas A ou B. Então, essa é a primeira pergunta. Vamos já responder. Aqui eu tenho a minha figurinha, que são as 200 pessoas, o universo de pessoas. Aqui as pessoas que perguntaram pela marca A, aqui quem perguntou pela marca B, na interseção quem perguntou por ambas as marcas, e aqui fora as pessoas que não perguntaram por nenhuma das duas marcas. Então nós vimos que 80 pessoas perguntaram pela marca A, 70 pela marca B, 20 por ambas as marcas, e 40 não perguntaram por nenhuma das duas, ou seja, é o complemento
de A união B, desculpem, aqui eu escrevi errado. Depois eu posto novamente com isso aqui corrigido, tá? Que são as pessoas que não perguntaram por nenhuma das duas, tá? Então, primeiro, quem perguntou pela marca A ou pela marca B? Então, é usar o princípio da inclusão e exclusão. É 80 mais 70 menos 20. Então, isso dá facilmente 130. Tá? E a outra pergunta. Número de pessoas que perguntaram pela marca A e não pela marca B. Então, voltando no nosso diagramazinho, eu quero saber as pessoas que perguntaram aqui pela marca A, mas não pela marca B. Então, eu tenho que pegar o número de elementos de A e descontar a interseção entre A e B. Está correto, pessoal? Então, o número de pessoas que perguntaram pela marca A, mas não pela marca B, é o número de elementos do conjunto A menos B, como a gente viu nos slides. Então, isso é o número de elementos de A menos o número de elementos que estão na interseção. Basta olhar aqui para o diagrama. Ok? E eu já fiz essas continhas. Aqui tinha 80 pessoas, aqui tinha 20 pessoas, então a resposta é 60. Tá bom? São exercícios bem tranquilos e diretos. Ficaria aí o exercício 1, que está resolvido aqui nesse manuscrito, em PDF, que eu vou corrigir e postar de novo para vocês. Tá? Aqui é a solução do exercício 1. E o exercício 3 vai ficar para vocês estudarem em casa. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre os exercícios que eu resolvi? Eu posso passar de novo. Eu vou deixar esse gabarito manuscrito postado no Classroom para vocês. Obrigada, professor. Tá bom? Essa aula é muito longa. Eu quero que vocês me desculpem que é muito mais fácil dar essa aula no quadro do que de forma online. Infelizmente, aqui a minha caneta digitalizadora não está funcionando, então eu tive que improvisar e colocar a solução do exercício manuscrito aqui nesse PDF, tá? Mais legal seria se eu pudesse escrever e vocês veem a resolução, eu escrevendo ao mesmo tempo que faço a resolução. Vou tentar consertar esse problema. Mas hoje nós ficamos assim, tá bom? Agora, alguém quer perguntar algo? Não, professor, a sua boa vontade já é característica. Olha, eu gostaria muito de estar dando essa aula presencialmente para vocês, porque dar aula no quadro é muito melhor para um professor, assim, que tem que explicar matemática. Se eu fosse dar aula de uma disciplina um pouco mais alto nível, né, que não tivesse que fazer contas, mostrar igualdades e equações, né? Então, dar aula de forma online é um pouco mais tranquilo. Mas para essa disciplina em particular, que você tem que ficar desenvolvendo expressões, né? O quadro é uma forma muito melhor, pelo menos para mim. Eu acho que para os alunos também. Mas, enfim, a vacinação está avançando, espero, e então em breve esperamos poder voltar a poder compartilhar presencialmente, né?
esses momentos de aula aí. Enfim. Mas, professor, eu que fui Sim. aluna sua de estrutura de dados, eu consigo ver mais dificuldade em dar aquelas aulas mostrando grafo do que os matemáticos. Essa disciplina Fundamentos, ela é uma disciplina um pouco árida, digamos assim. Ela tem muitos tópicos assim diferentes e nem todos são muito tranquilos assim. Mas eu espero minimizar a dificuldade da disciplina da melhor forma possível e me coloco à disposição para tirar dúvidas de vocês aí ao longo desses dias até a nossa próxima aula, que vai ser no dia 23. Uma coisa muito importante, para encerrar, eu vou postar a primeira lista de exercícios. Olha a lista aqui, pessoal. Vamos discutir um pouquinho. O primeiro exercício é tudo que a gente acabou de falar, tá bom? Ó, dentre os números de 1 a 1000, só complica um pouquinho porque tem mais números, mas dá para fazer. Quantos são divisíveis por 2? Ou 5, ou 12. São 3 conjuntos. Você tem que saber quantos elementos tem em cada um desses conjuntos. Na interseção entre eles 2 a 2. E na interseção total. Por quê? Porque você vai ter que usar essa fórmula aqui. Então, atenção, para fazer o exercício 1, você tem que usar essa fórmula aqui do princípio da inclusão e exclusão. Opa, desculpe. Deveria ter apertado um outro botão aqui, mas tudo bem. Para 3 conjuntos. N da união de A e B e C é N de A mais N de B mais N de C menos N de A inter B menos N de A inter C menos N de B inter C mais N de A inter B inter C. O que temos aqui no exercício? O A são os divisíveis por 2, o B divisíveis por 5, o C divisíveis por 12, A inter B divisíveis por 2 e 5 ao mesmo tempo, A inter C divisíveis por 2 e 12 ao mesmo tempo, B inter C divisíveis por 5 e 12 ao mesmo tempo, e A inter B inter C divisíveis pelos 3 ao mesmo tempo. Você tem que calcular o número de elementos em todos esses conjuntos, separadamente, dá um pouquinho de trabalho, e depois você vai jogar na nossa formulazinha que vai resolver todos os seus problemas. E aí você vai ter a solução desse exercício aqui. E esse segundo exercício, como você vai resolver? Mostre usando as propriedades de conjuntos que B menos, abre parênteses, A menos D, é igual a B menos A, união B interseção D. O que eu sugiro? Nós temos aqui apenas 3 conjuntos. Então, eu sugiro você fazer um diagrama de Venn, tá bom? Com 3 conjuntos, o A, o B e o D, que é esse diagrama aqui, correto? Deixa eu ver se eu consigo colocar um pouco maior. Ok, está dando para ver. Dando para ver. Esse diagrama de Venn, com 3 conjuntos, tá bom? Esse aqui. E você vai fazer aquilo que eu fiz na aula anterior, não é? Você vai começar a fazer desenhos
Espera um pouquinho, pessoal. Quem é B menos A menos D? Você vai começar a desenhar graficamente qual é a parte do diagrama de Venn que significa esse conjunto aqui. De acordo? Primeiro você faz A menos D. É uma parte do diagrama de Venn. Aí você faz B menos isso aqui. E você vai ter uma noção visual de quem é o lado esquerdo dessa igualdade. Vai fazer a mesma coisa para o lado direito, visualmente, desenhando. E depois você vai concluir que a parte que você extraiu visualmente dos seus raciocínios aqui no lado esquerdo é a mesma parte desenhada aqui do lado direito. Então, eu sugiro resolver a questão 2 visualmente. De acordo? Ok. E vamos para a questão 3. São 4 perguntinhas para dizer se é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui é bem tranquilo, tá? Tem umas pegadinhas aí, mas nada que vocês não possam fazer. Cada uma vale um ponto. Então, eu quero saber se esse elemento aqui pertence a esse conjunto. Se você encontrar esse elemento listado nesse conjunto, então ele pertence. Senão, não pertence. Questão B. Esse elemento aqui, na verdade, esse elemento é um conjunto, tá? Esse elemento, que é um conjunto, pertence a esse conjunto que tem 2 elementos como conjuntos. Aqui é um conjunto, aqui é outro conjunto. Só verificar. Para esse conjunto C aqui, que é um conjunto de conjuntos, cada elemento aqui é um conjunto, tá? Aqui não é o número 1 e o número 2. Aqui eu tenho um conjunto, que é o vazio, e aqui eu tenho um conjunto unitário formado pelo número 1, e aqui eu tenho um conjunto formado por 2 conjuntos. Os elementos são conjuntos. Qual é o conjunto das partes? Qual é o conjunto das partes? Minha mãe está me interrompendo aqui, não sabe que eu estou dando aula. Desculpa. Faz parte, professor. Ela veio fazer uma visita inesperada. Vamos ver. Então, o conjunto das partes de C é o conjunto de todos os subconjuntos de C. Um tema lá da primeira aula. Ok? Então, eu preciso que vocês voltem lá para a primeira aula e resolvam essa questão. E, finalmente, será verdade que o complemento do complemento de A inter B está contido em A? Que pergunta difícil, né? Mas você vai resolver isso visualmente também, é a coisa mais fácil. Faz o diagrama de Venn para essa parte esquerda e depois você vê se essa parte esquerda aqui que você desenhou está contido em A. Então, você pega o A, faz o complemento de A, o complemento de A interseção B, e depois você pega o complemento disso. E aí você vai fazer a interseção com B. Será que isso fica contido em A? São só malabarismos visuais do diagrama de Venn, que é bem simples, né? É um retângulo com 2 conjuntos A e B lá dentro. O complemento é pegar o que está fora. Então, fazendo isso lentamente por etapas, você vai conseguir descobrir se isso é verdadeiro ou falso. Então, pessoal, essa é o primeiro trabalho que vocês vão fazer de forma assíncrona. Vocês podem discutir entre vocês e vocês vão postar no Classroom. E vocês têm até a meia-noite do dia 23 para postar, né? Até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 23 de fevereiro. Então, tem bastante tempo aí para fazer. Tá bom? Professor, Sim. O senhor passou rapidinho lá, na imagem lá em cima e parece que está marcado para 18 de fevereiro. Vamos dar uma olhada.
Pode ser que eu tenha me enganado. Aqui, ó. Não, o próprio texto, o próprio exercício. Ah, sim, desculpem, está errado isso aqui. É só Não pra... é 18 de fevereiro, é 23. Eu corrijo agora e vou postar tudo certinho para vocês. Tá? Eu É não que postei nada ainda. Percebi isso e iria gerar dúvida, para já não ter dúvida. Obrigado aí por você ter notado isso. É a Lenora que está falando, não é? Sim, professor, lembra de mim? Pois é, claro que eu lembro. Então, eu vou postar hoje um caminhão de coisas, tá bom, pessoal? Eu vou postar os slides da aula de hoje, vou postar a resolução manuscrita dos exercícios que estão no final dos slides, e vou postar essa questão também e o vídeo da aula de hoje, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação agora. Nossa aula terminou.